O que se sabe sobre a origem dos Illuminatis? As 13 famílias que controlam o mundo. Será verdade? Será conspiração? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto? Assista este vídeo até o final, pois neste vídeo, desvendaremos os mistérios que rondam estas famílias. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que certamente edificará sua vida. Para entender os Illuminatis, você tem que começar por Gênesis. Tudo começa em Gênesis. É a história de Abraão, que teve Isaac. E Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos. Os gêmeos ainda não haviam nascidos, não tinham praticado bem ou mal, mas está escrito em Romanos 9:13 assim, como está escrito, amei a Jacó, e odiei a Esaú. O que está sendo dito é que os gêmeos Esaú e Jacó não tinham nem nascido, portanto nenhum feito, bem ou mal havia, mas já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, eu amei Jacó porém me aborreci de Esaú. Deus disse isso, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú, são os 2 filhos de Isaac. Por que cargas d'água Deus iria odiar Esaú e amar Jacó? Eles não tinham feito nem bem nem mal, eles estavam no ventre, eram 2 gêmeos nascendo ali. O que o termo aborreci significa no original? É missos, no original grego é misso, significa ódio, odiar, detestar. Deus está dizendo que ele odeia Esaú, ele ia detestar Esaú. Com base no que? A troco do que? Então o texto está fazendo referência a uma profeta Malaquias. Malaquias disse isso, que amei a Jacó aborreci Esaú, fiz dos seus montes uma assolação, desde a sua herança, aos chacais do deserto e outros terríveis julgamentos. Então, por que um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de graça, ia ter esse ódio de Esaú? Aí você vai lá em Gênesis 36, ele nomeia 70 descendentes de Esaú. Por 3 vezes ele explica que Esaú é Edom, que os descendentes de Esaú são os Edomitas. Esaú é o pai de Edom, é o pai dos Edomitas. Tem alguns textos, Gênesis 36:1, estas serão as gerações de Esaú, que é Edom, esses são os filhos de Esaú, são seus príncipes, ele é Edom. Gênesis 36:19, Gênesis 36:43. Esse é Esaú, pai de Edom. Então os Edomitas são um povo gerado por Edom. E Edom é Esaú, irmão de Jacó. E aí que a gente vê a história, ela é bastante conhecida. Os gêmeos nasceram um agarrado no pé do outro. O Jacó agarrado no pé de Esaú. Quando eles cresceram, naquela época, tinha um lance da primogenitura, que era a bênção do pai sobre o filho primogênito. Esse filho ia herdar muito do pai, e também teria aquela bênção para prosperar. Jacó queria muito essa bênção. Esaú não dava muito valor para ela. Esaú era caçador. Jacó trabalhava com a agricultura. Esaú chega do campo faminto. Depois de uma caça, Jacó tinha feito um guisado de lentilhas. Para ele, quando Esaú chega, ele fala, estou com fome, me dá esse guisado. Ele fala, me dá o teu direito de progenitura. Ele não valorizando o direito de primogenitura. Falou, pode ficar para você, me dá o guisado. Mas não levou a sério. Achou que isso não ia se concretizar, me dá do guisado. Ele sabendo disso falou, agora o direito é meu. O pai deles já estava velho, e está na hora de abençoar Esaú. Mas Jacó com a ajuda de sua mão o engana, passa a pele de animal no corpo para ficar peludo. Porque Esaú era peludo, era ruivo e peludo. Guarde esta informação, que ele era ruivo avermelhado. Com esta manobra ele fica com cheiro de caça, vai no pai. O pai já meio velhinho, ceguinho, abençoa Jacó, em vez de abençoar Esaú. Quando Esaú fica sabendo, ficou enlouquecido. Com isto Jacó tomou o direito de primogenitura. Esaú então pergunta, meu pai não sobrou nada para mim? O pai responde, não, a bênção foi para ele, a bênção era espiritual, porque naquele momento, Esaú só tinha uma campa num túmulo, não tinha nada para deixar para os filhos. Então a bênção era que, você vai prosperar, e esta bênção foi para Jacó. Por este motivo, Jacó teve que correr, teve que fugir, ele vai parar na casa do tio Labão, ele trabalha 7 anos por uma mulher que ele gostava chamada Raquel, a irmã dela chamada Lia que era mais velha que foi dada em casamento a ele.
Daí Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Na hora do casamento, a hora que ele levanta o véu, não era Raquel, era Lia. Ele questiona o tio Labão: que história é essa? Labão responde: aqui a gente casa primeiro a filha mais velha. Jacó responde: mas eu queria outra, eu queria a mais nova. Labão propõe: então trabalha mais 7 anos de graça aqui para mim que te darei a mais nova também. Ele trabalha 14 anos de graça para o tio Labão, até que ele começa a prosperar lá dentro, começa a prosperar nas terras do tio. Depois deste período, ele fala: vou voltar, e vou me acertar com meu irmão Esaú. Mas ele estava morrendo de medo de Esaú, só que ele vai com a família, ele manda a família na frente, as mulheres, os filhos, um monte de animal, um monte de presente. Ele fala: com esses presentes eu vou aplacar o coração de Esaú meu irmão. E realmente Esaú recebe ele bem. E Esaú fala: não preciso dos presentes. Só lembrando, aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos continuar a história. Fica um questionamento: como Esaú não precisa do presente? Esaú não prosperou. A palavra do teu pai é que Esaú vai morar num lugar árido e que não vai ter prosperidade? Como é que Esaú prosperou? Esaú também está próspero e não precisa dos presentes do seu irmão? E aí que a se vê, ele troca essa herança. Essa negociação tem sérios desdobramentos históricos. Por quê? Porque Esaú se acertou com Jacó, mas os descendentes não se acertaram. Os edomitas passaram a odiar os descendentes de Jacó. Quem são os descendentes de Jacó? Israel. Os edomitas odeiam Israel. Eles dizem: o teu pai enganou o meu pai, a bênção era nossa, ele tomou. Então esse ódio fica explícito. Em alguns momentos da história se vê este ódio, como por exemplo, quando Moisés foi sair do Egito, para entrar na terra prometida, ele queria passar pelo território dos edomitas, que era no sul da Palestina, o sul do Mar Morto. Ali Moisés conseguiria passar fácil, por ele entraria rápido na terra prometida. O rei dos edomitas chega na fronteira e fala: aqui você não vai passar. Moisés diz: eu pago o que a gente consumir, a gente paga o que os animais comerem, a gente paga tudo. Mas Moisés ouve como resposta: aqui você não passa. Então já se mostra essa hostilidade entre os povos. Você vai dar volta, e Moisés tem que dar uma volta enorme, para depois cruzar o Jordão, entrar na terra prometida. A capital de Edom era Petra, cidade da Jordânia, e Esaú se torna o pai dos edomitas, e Jacó o pai dos judeus, o pai de Israel, o pai dos hebreus. Qual que é o significado de Edom? Edom é um termo hebraico, ele vem de um termo hebraico que significa vermelho. E por que Esaú era Edom? Por que Esaú era vermelho? Primeiro que ela era ruiva avermelhada, segundo que o guisado de lentilha era vermelho, e terceiro porque a região que era as terras dele, era de um arenito vermelho. Então por essas razões, ele é Edom. Ele é vermelho, guarda essa cor, é a cor dos edomitas. Eles tiveram reis, bem antes que os israelitas. Eles começaram a entrar em combates terríveis, eles tiveram combates com Saul, eles tiveram combates com Davi. E aí você lê um trecho na Bíblia que é muito intrigante, Gênesis 26, 34 a 35, a Bíblia fala que as mulheres de Esaú se tornaram amargura de espírito para Isaque e para da Rebeca, os pais de Esaú. Se percebe uma confusão entre nora e sogra, a ponto de ir para a Bíblia, elas eram motivo de amargura de espírito para Isaque e Rebeca. O que de tão sério aconteceu? Aconteceu que Esaú tomou para si mulheres hititas, mulheres que não eram do povo hebreu, e a religião dos hititas era conhecida como a religião dos 1000 deuses, ou seja, além de idólatras, eles também eram luciferianos, eles também derramavam sangue, consagravam crianças, queimavam crianças vivas nos seus cultos, as suas entidades. Isso foi amargura de espírito. Como é que Esaú escolhe uma mulher de um povo que queima criança, que serve outros deuses, que serve entidades? Os pais ficaram enlouquecidos. O deus dos hititas era o caos. Para se ter uma ideia, esses hititas eram corretores do poder naquela época. Eles eram os empresários, controlavam a economia, eles tinham muita influência, mas eram adoradores de Satanás, eram aduladores de Lúcifer, além de ter muitas riquezas.
Então por que Esaú não quis os presentes do irmão? Porque ele casou com uma hitita. E essas riquezas passaram a ser de Esaú. Ele foi abraçado pelos hititas, ele foi envolvido nesse culto a falsos deuses e com essa mágoa de que o pai deu a bênção para o outro e não para ele. Os descendentes de Esaú são todos praticantes dessa religião, são todos praticantes da mesma religião, dos hititas. E aí como são? Como é que os edomitas então surgem na Bíblia? O primeiro encontro histórico. Houve essas guerras entre Jacó e o povo de Israel e o povo edomita, mas aí que se percebe com Davi, ele também imprimiu grandes derrotas aos edomitas. Saul também fez isso depois Salomão. Um evento que enfatiza o ódio de Edom para com Israel foi quando a Babilônia veio para pegar os judeus e levar cativos. Os edomitas ficaram do lado dos babilônicos. Eles ajudaram os babilônicos a levar o povo de Israel cativo, mesmo sendo povos irmãos, mas que servem outros deuses. Eles não vão se dar bem, são inimigos históricos. Se vê o destino de Edom. Com o tempo, os edomitas começaram a ser atacados pelos árabes e pelos nabateus, no território deles, ali ao sul do Mar Morto, e eles foram desalojados para o sul da Palestina. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, um historiador importantíssimo judeu, no livro Antiguidades dos Judeus, por volta de 100 a 130 a.C., João Irano converteu os edomitas ao judaísmo. Os judeus vão refutar essa teoria da conspiração, porque eles dizem que o judaísmo não é proselitista, mas segundo Flávio Joséfo, o historiador, isso ocorreu por João Irano, esse rabino líder. Ele obriga e força os edomitas a se converterem ao judaísmo, então com isso o povo de Edom passa a ser considerado judeu. Um povo inimigo dos judeus agora se converteu ao judaísmo forçadamente, mas está com o melhor disfarce possível, está entre os judeus. Quando o grego se tornou a língua comum, os edomitas passaram a ser chamados de idumeus. Então no Império Romano isso era claro, os idumeus se converteram. A partir daí que se vê qual a influência deles na história. O rei Herodes que mandou matar os meninos com menos de 2 anos na época do nascimento de Jesus era descendente dos edomitas que se converteram forçadamente ao judaísmo. Logo eles começaram a tomar posição de influência no governo e na religião de Herodes, que era filho de um edomita convertido forçadamente pelo rabino. Segundo essa teoria, os fariseus que se opuseram a Jesus, segundo Flávio Joséfo, eram edomitas convertidos ao judaísmo, eram filhos daquela geração que tinha sido convertida. Então você começa a perceber a influência que eles começaram a ter em Israel. São inimigos de Israel, odiavam Israel, mas passaram a ter as posições de influência e de poder dentro de Israel. Guarda isso, nessa teoria aí, se vê profecias. Você tem uma série de profecias, você tem Dias que é um livro só de profecia contra os edomitas. Ezequiel profetiza contra os edomitas, Isaías profetiza contra os edomitas, tem muita profecia contrária aos edomitas, para esse final de tempo. Por exemplo, o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram, tu que habita nas fendas das rochas que ocupas alturas, dos outeiros ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribar, diz o Senhor, é uma profecia de Deus contra. Mas você pergunta, onde é que estão os edomitas? Quem é esse povo? Povo que se tornou soberbo, que está se escondendo, que está orgulhoso. Obadias fala o mesmo, salvadores antes de subir de Sião para julgar o monte de Esaú, o reino será do Senhor. Isso é uma profecia pro fim o reino de Israel, ali será do Senhor. Então quem são os edomitas? Se eles foram destruídos, eles têm o traço fundamental de Esaú, que é um caçador, e um caçador é excelente pela sua habilidade de se disfarçar, e de se camuflar, e de enganar. Então Esaú é caçador. Os remanescentes de Edom se camuflaram do jeito que a descendência de Edom hoje é irrastreável. Os judeus você sabe quem são. Judeus hoje, você sabe qual é a história, de onde vieram e onde eles estão. Os árabes mesma coisa, cada nação conhece a sua descendência. Onde é que está a linha ascendente dos edomitas? Ninguém rastreia, ninguém consegue. Então essa habilidade se destacou os edomitas, se camuflaram na própria casa de Jacó, que se iniciou por essa Judá, forçada pelos macabeus. Então foi o disfarce ideal, eu te odeio, mas agora você acha que eu estou com você, e que eu sou
Presta atenção nisso. Então, se hoje não há mais nação identificável como a linhagem de Edom, isso não nos impede de reconhecer de quem dela descende. Por quê? Porque lá em Apocalipse 2,19 você lê o seguinte: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. Está em Apocalipse que Jesus está dizendo: eu conheço essa blasfêmia. Eles falam que são judeus, mas não são. Eles são antissinagogas de Satanás. Eles são antes-adoradores de Satanás. Eles são antes-adoradores de Lúcifer. Eles falam que são judeus, mas não são. Para entender de onde veio os Illuminatis, você precisa estudar sabatataísmo e franquismo. 130 anos antes do nascimento de Jesus, houve uma batalha final com os Edomitas. Os Edomitas são vencidos pelos judeus. Eles são convertidos ao judaísmo. E nasce Sabatevi. Ele fundou o sabataísmo. Na verdade, ele foi um rabino cabalista que alegava ser o esperado Messias. Então você teve na história dos judeus vários homens que falaram: eu sou o Messias, ou aquele é o Messias. E Jesus alertou sobre isso. Cuidado que virão vários falando que é o Messias. Ele foi fundador dessa seita chamada sabataísmo, que considerava o Deus das Escrituras o mal e Lúcifer o bem. Ele inverteu os valores. Era um rabino, mas começou a falar que Lúcifer é bom e Deus é mau. Na sua exposição da Cabala, esse Sabat, ele afirmou que era messiânico, estava vindo, e que os mandamentos bíblicos não eram mais obrigatórios. Na verdade, Deus agora permitia tudo, e esse é um dos lemas do satanismo. Vimos Raul cantando: faz o que quiseres que será tudo da lei. Então a oração deles era: louvado seja aquele que permite tudo, que canta, que permite o que é proibido. Essa daí é a oração deles. Era: louvado seja aquele que permite o que é proibido. Então pratique todo tipo de pecado, até os mais cruéis. Faça o que te fazer feliz, tá tudo bem. Ele declarou muitas vezes que as antigas restrições da moral da Torá judaica não eram mais aplicáveis. Ele aboliu as leis sobre relacionamentos sexual, sabe, casamento entre irmãos, pedofilia, etc. Ele também declarou que todos os pecados bíblicos eram agora permitidos, e instruiu seus seguidores a pecarem, a praticar os pecados, a fim de apressar a redenção. 100 anos depois, nasce o franquismo. Jacob Frank também afirmou ser Messias. Ele fundou uma seita clandestina. Os adeptos publicamente diziam que seguiam a lei judaica, mas diretamente, eles tinham uma rejeição total à lei e à moral da Torá. Eles se dedicavam a essas práticas sexuais proibidas. Então o sabatismo e franquismo conduzem o processo de implantação da Ordem Nova Mundial. Por quê? Porque os Illuminatis nasceram desses movimentos. 6 anos depois de nascer o franquismo, Adam Veal funda a Sociedade Secreta dos Illuminatis. Então os seguidores sabatistas começaram a seguir os franquistas e depois automaticamente começaram a seguir os Illuminatis. Aqui que nasce os Illuminatis. E no que eles acreditam? Eles acreditam que o Sábata ele foi mesmo o Messias e que a sua alma transmigrou até a dinastia das 13 famílias, que seriam as 13 famílias que controlam o sistema que existem, ou que vão existir, que existem o pessoal por trás das cortinas. Antes já estavam profetizando que a alma dele 300 anos, que há 300 anos antes, a alma dele teria que trasladar até alguém, de uma dinastia dessas 13 famílias, que controlam o sistema. Porque ele é o rei dos judeus, ou seja o anticristo. Se eles começaram a defender que essa alma tem que incorporar no anticristo, aí essa tese ela traça a conspiração dos Illuminatis. Segundo essa teoria, até o início dos descendentes de Esaú. Quem seriam os descendentes de Esaú hoje? Quem seriam os Edomitas hoje? Tem uma teoria sobre isso, tem uma teoria maluca. Mas é uma teoria que dessas famílias são os Rothschilds. Mayer, ele criou o sistema bancário como nós conhecemos hoje. Ele plantou os bancos centrais na Inglaterra, e depois em vários lugares do mundo. Foi um papa dos bancos. E a família dele toda controla as finanças mundiais. Então o nome dele não era Rothschild. Ele tinha um escudo na porta da casa dele, vermelho de 6 pontas, e ele começa a mudar o nome com base nessa história do escudo vermelho. Rothschild é alemão e Rothschildin. Alemão é escudo vermelho. 6 pontas é um símbolo da alta magia negra. É um símbolo usado no satanismo, tanto no pentagrama, quanto no hexagrama. E vermelho então aqueles que defendem a teoria de que os descendentes dos Edomitas
Hoje seriam essa dinastia tem a história do Edom Vermelho, Escudo Vermelho. Então eles fazem essa associação e eles são então ligados aos sistemas bancários do mundo todo e controla a grana. Eles conseguiriam fazer, eles adquiririam o monopólio da mídia, o monopólio da informação, o monopólio que envolve a indústria do cinema, as redes de rádio, as redes mundiais de entretenimento, as agências de notícia. Eles teriam como comprar e controlar, eles assumiriam a publicação de todos os materiais escolares. Em outra palavra, eles reescreveriam a história, do jeito que eles quisessem. E eles controlariam a indústria fonográfica e Hollywood para moldar o pensamento mundial de acordo com a cultura que eles quisessem impor. Segundo essa teoria, então seria essa uma conspiração, uma teoria da conspiração. Mas Jeremias diz assim: diz-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Esta conspiração pode estar ocorrendo, só saberemos se sim ou se não com os próximos acontecimentos, no decorrer das décadas, no decorrer dos anos. Então, enquanto os verdadeiros judeus eles estão inconscientes dessa conspiração, esses edomitas, esses falsos judeus, eles estariam controlando tudo, controlando o topo da pirâmide. Apocalipse 39 diz: vocês dizem que se judeus, mas não são. Vocês são sinagoga de Satanás. Então seriam esses edomitas que hoje estão agindo aqui, no nosso meio, que estão causando esse tipo de influência. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para mais conteúdo informativo. Até a próxima!